Ok, muito obrigada. Então, deixa eu colocar o meu PowerPoint aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Está aparecendo, Arthur? Tá, prof. Está aparecendo? Tá. Então, tá bom. Muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer... Tá, prof, certinho. Tá bom, obrigada. Eu gostaria de agradecer ao convite que você me fez para participar da 32ª Semana Acadêmica dos Estudos em Biologia, aos alunos, alunas do curso de Biologia, e a Larissa e você que fizeram contato comigo pelo convite. Muito obrigada. E também foi um prazer escutar a minha colega e parceira de trabalho, que é a professora Ione, que nós trabalhamos juntas no NUREGS, que é o Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade. Então, foi um prazer escutar, e será ótimo poder dialogar com ela depois também, né? Então, e é ótimo estar com vocês, né, que são alunos, além do curso de Biologia, o Arthur me falou que tinha gente, eu acho que também de outros cursos e também de outros lugares, né, não só da UEPG, né, e vi que tem algumas colegas de trabalho aí da UEPG também. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão de letramento racial crítico, né? E dentro dessa questão de falar sobre o letramento racial crítico, é um conceito que eu tenho utilizado nas minhas pesquisas, né? E que remete um pouco a como é que a gente pode tratar desses conceitos tanto na formação de professores e professoras, como também no nosso cotidiano, na nossa vida, em sala de aula, com nossos alunas e alunos também, né? Então, como é que eu vou fazer a minha fala? Eu vou falar sobre a questão de letramento racial crítico, como surgiu o letramento racial crítico nas minhas pesquisas, e vou, a partir de uma análise de 2 livros didáticos, né, um que foi utilizado no Brasil e o outro em Camarões, poder mostrar um pouco como é que a gente pode pensar na questão do letramento racial crítico, observando 2 livros didáticos, a partir desses 2 livros. Então, vamos lá. Então, Raça Ione já explicou, eu não vou colocar e nem vou tratar a questão de raça, porque ela já mencionou. A única coisa que eu vou falar é um pouco da questão de branquitude, porque isso vai aparecer na análise dos meus dados, né? Então, quando a gente fala sobre a questão de raça, geralmente as pessoas tendem a trazer raça aliada à questão da pessoa negra, né? No entanto, todos nós somos racializados, sejamos nós pessoas brancas, eurodescendentes, né? Ou branca, de acordo com o censo do IBGE, sejamos nós afrodescendentes, pessoas negras, pretas e pardas, de acordo com o IBGE, identidades de pessoas indígenas, identidades de pessoas asiáticas, que são as amarelas, de acordo com o IBGE, né? Então, todos nós somos racializados, né? Independente se nós somos brancos, pretos, pardos, amarelos ou indígenas, de acordo com o IBGE. E branquitude é a questão do privilégio de ser branco na sociedade, né? No momento em que a pessoa branca é vista como norma. Quem traz esse conceito é a Maria Aparecida Bento. E pensar um pouco na questão de identidade negra, né? Pensando na questão de identidade negra, quem trabalha e quem trouxe esse conceito que está aqui é a professora Nilma Lino Gomes,
e que ela tem um texto muito importante, que ela traz que alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil, uma breve discussão, e que traz todas essas terminologias, inclusive a questão de identidade negra. Então, quando ela traz aqui sobre a questão de identidade negra, né, ela coloca como uma construção social, histórica, cultural, plural, implica na construção do olhar ou do grupo étnico-racial, dos sujeitos que pertencem ao mesmo grupo, né? Pode ser étnico-racial. E ela coloca também que, para entender a construção da identidade no Brasil, é importante também considerar não só na sua dimensão subjetiva e simbólica, mas, sobretudo, no seu sentido político. E, com isso, ela está querendo dizer aqui que, para que a gente possa falar no Brasil sobre a questão de pessoas negras e racializadas que somos, né? Nós temos que pensar dentro dessa questão da branquitude também, né? Então, nós temos que pensar no sentido político que tem abordar e trazer sobre as questões de raça no contexto brasileiro, para que a gente também possa pensar, em cima disso, questões de políticas, né? Para que a gente possa possibilitar que a população negra tenha mais acesso, né, a políticas públicas, por exemplo. E entre essas políticas públicas entra a questão de ações afirmativas, né, e de cotas na universidade, né? Então, um pouco do que ela fala sobre isso, sobre essa questão nesse sentido político, tem essa dimensão de, a partir dessas reflexões, como é que a gente transforma esse conceito em conceito político, pensando em mudanças estruturais na nossa sociedade. E daí, pensando a questão de letramento, eu trouxe aqui o conceito de Bryan Street, que esse texto foi traduzido pelo Marcos Banho. E o Bryan Street diz o seguinte, que as práticas de letramento são constitutivas da identidade e da pessoalidade. E o que ele quer dizer com isso? Que quaisquer que sejam as formas, por exemplo, de leitura, de escrita, do que aprendemos e usamos, elas são associadas a determinadas identidades, expectativas sociais, acerca de modelos de comportamento e papéis a desempenhar. E isso é possível ver nos exemplos que a professora Ione trouxe, né, no momento que ela trouxe algumas imagens, né? Então, no momento que ela trouxe tanto as imagens como os textos que ela trouxe, né, que reflete sobre a questão de raça e racismo, nós podemos empregar essas definições de letramento. E daí, letramento racial crítico. Como é que ele surgiu nas minhas pesquisas e como é que eu tenho entendido a questão de letramento racial crítico? Eu sou professora no curso de letras, trabalho com formação de professores de línguas e até um determinado momento eu utilizava bastante a terminologia da teoria racial crítica, que vê o racismo como endêmico e estrutural na nossa sociedade, como a Ione já explicou o que é racismo estrutural. E também utilizava muito a questão do letramento crítico, mas como eu trabalho e faço análise tanto de imagens quanto análise de discursos produzidos em todos os lugares que a gente circula, a questão do letramento crítico já não estava dando conta para eu conseguir fazer e entender as análises dos discursos produzidos que eu queria fazer. Então, foi nesse momento que eu passei a utilizar a nomenclatura letramento racial crítico. E daí, como é que eu tenho tentado definir a questão de letramento racial crítico para o contexto brasileiro, para que a gente possa entender a dimensão de quanto o letramento racial crítico pode ser utilizado no contexto de sala de aula, na formação de professores, e entender as relações sociais também que se dão mediadas pelas nossas identidades sociais de raça. Então, o letramento racial crítico é refletir sobre raça, racismo, e nos possibilita ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia.
e o quanto raça e racismo têm impacto em nossas identidades sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, universitário, seja em nossas famílias, seja nas nossas relações sociais. E eu, como formadora de professores que sou, entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância, para que assim eu possa também colaborar para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade, com equidade. Então, eu gosto sempre de trazer essa palavra equidade, porque ela tem uma força muito importante, né? No sentido de, no Brasil, a população negra é 56% da população, de pretos e pardos. Então, para que essa população consiga ser representada de forma equitativa em todos os segmentos sociais, esse 56% da população precisa estar presente em todos os lugares, sejam eles como professores, professoras, como médicos, como dentistas, como engenheiros, como apresentadores de televisão, como cientistas, eles têm que estar em todos os lugares, não é? Então, é dentro dessa reflexão que eu gosto de pensar a questão do equitativo. E também, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, igualitária, né, nós temos que mobilizar todas as identidades. Ou seja, a identidade racial branca e a identidade racial negra, para refletir sobre raça, racismo e possíveis formas de letramento racial crítico e fazer um trabalho crítico no contexto escolar, em todas as disciplinas do currículo escolar. E daí, quando a gente vai para o contexto da escola, não é deixar para a responsabilidade, então, dessa discussão da questão racial para os professores de história, de sociologia, de filosofia, né? Independente da disciplina que nós trabalhemos dentro do contexto da escola, é importante que todos se sintam responsáveis em lutar por uma sociedade mais equitativa e mais justa, né? Então, aí é um convite para que todos nós tenhamos a responsabilidade de lutar, de fato, para essa sociedade mais equitativa e que perpassa as questões das identidades sociais de raça, né? E como eu já mencionei antes, todos nós somos racializados. E daí, pensando um pouco na questão do letramento racial crítico, eu vou fazer uma prática com vocês agora para pensar um pouco desse letramento em ação. Então, aí eu gostaria que se vocês puderem me responder no chat aqui, né, do lado, fazendo um favor, quantos de vocês leram livros de literatura quando eram crianças e que as protagonistas ou protagonistas fossem negros ou negras? Então, quantos de vocês, se vocês puderem colocar sim ali do lado, eu tive essa experiência, ou não, eu não tive essa experiência, se vocês puderem colocar, eu agradeço. Tá. Aí a outra questão é, quantos de vocês tiveram bonecas ou bonecos negros e negras quando eram crianças? Ok. Então, se vocês puderem dizer agora, de bonecos e bonecas negras, quantos de vocês tiveram bonecas e bonecas negras quando eram crianças? Ok. Ok, obrigada. Não tive, não teve. Ok. Muito obrigada. E essa outra, quantos de vocês já tiveram uma professora ou um professor negro ou negra? Dentro do contexto, se vocês puderem colocar, eu já tive um professor ou eu não tive, um professor negro ou negra. Ok.
E essa aqui, quantos de vocês já foram atendidos por médicas ou médicos negros com a mesma frequência que vocês foram atendidos por médicos brancos ou médicas brancas, de forma equitativa? No Brasil, considerando que a população negra é 56%. Ou seja, a cada médico que vocês foram atendidos, vocês tiveram um outro médico ou médica negra que atenderam vocês de forma equitativa? Ok. Então, o que eu fiz aqui, né? Foi um exercício de letramento racial crítico, para a gente perceber o quanto que o racismo ele é estruturado na nossa sociedade, que faz com que nós percebamos ou consigamos ver a pessoa branca como norma. E o quanto que a gente questiona, por exemplo, no momento que eu vou para ser atendido por um médico ou por uma médica negra, por um médico ou por uma médica, de não perguntar por que será que eu não estou sendo atendido por um médico ou uma médica negra, considerando que no Brasil tem 56% da população que é negra. Ou então, no momento que as aulas estão ocorrendo, por que eu não estou tendo um professor ou uma professora que é negra ou que é negro, considerando que eu moro ou estou em um país que é 56% da população que é negra, né? Então, aí mostra um pouco a questão de como é que a gente aprende, através do nosso cotidiano, a ver a pessoa branca como norma. E daí, nisso tudo, a gente tem que pensar um pouco da questão do privilégio de ser branco na sociedade, né? E o quanto que isso impede que a população negra se veja da mesma forma que a população branca se vê dentro da sociedade brasileira, né? E isso causa muitas questões, como os exemplos que a Ione trouxe anteriormente. E daí, agora, eu passo a refletir um pouco, em cima dessas questões que eu trouxe, a refletir um pouco sobre o viés do livro didático. O livro didático, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos a experiência de ter utilizado o livro didático em algum momento da nossa vida, né? Então, eu estou falando aqui com pessoas que estão fazendo cursos universitários, então todos já passaram pela educação básica, né? E todos, dentro da educação básica, em uma disciplina ou em outra disciplina, tiveram contato com material didático, né? Então, aí eu gostaria de mostrar aqui algumas análises de materiais didáticos, né? E daí, eu vou trazer aqui uma fala da Bell Hooks, que ela traz o seguinte, que racismo, sexismo e elitismo modelam a estrutura de sala de aula, criando a realidade viva de quem está dentro contra os que estão fora, e que é predeterminado frequentemente antes de qualquer discussão em sala de aula se inicie. Ou seja, no momento que o aluno ou a aluna chega dentro de sala de aula, os livros já foram escolhidos. E esses livros vão mostrar se há uma forma de identificação que aqueles alunos possam se ver representados dentro daquele material, né? Ou seja, as escolhas já foram feitas. E será que no momento das escolhas, os professores pensam nos alunos e nas alunas que estarão presentes naquele contexto, para que eles possam se ver representados dentro daquele material, que eles vão interagir ao longo daquele ano, né? Então, é isso que a gente vai olhar agora. Então, eu vou fazer a minha reflexão pensando um pouco no que esses livros aqui trouxeram e que já fizeram análises de livros didáticos, né? Então, eu trago ali a representação social do negro no livro didático, que foi um dos primeiros livros que reflete sobre a questão de análise de livro didático, que é da Ana Célia da Silva. Um outro material importante, que é o Racismo em Livros Didáticos, estudos sobre o negro e brancos em livros de língua portuguesa, que é do professor Paulo Vinícius Batista da Silva, que é professor da Universidade Federal do Paraná. E esse livro, que é um livro que eu organizei,
e que pensa um pouco de políticas do livro didático, identidades sociais de raça, de gênero, sexualidade e classe em livros didáticos, que há 10 artigos que refletem sobre essa questão dentro desse livro. Então, vamos lá. Para a gente pensar sobre o livro didático, né? Então, tem o Programa Nacional do Livro Didático no Brasil, e que coloca algumas regras, né, de como é que os materiais devem estar e devem chegar na mão dos alunos. Então, não pode ter nenhum tipo de preconceito, discriminação, racismo, homofobia, xenofobia, né? Então, qualquer tipo de preconceito, né? Os livros que são aprovados, né, não podem ter essas questões que eu mencionei. E daí, uma das outras questões que é trazido e pensado a Lei 10.639, que insere a questão da reflexão de história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar, e a Lei 11.645, de 2008, que, além da questão de pensar a questão da história e cultura afro-brasileira e africana, também inclui a questão indígena, e que modifica a LDB. E daí nós temos aí também a Base Nacional Comum Curricular, que é um dos últimos documentos, né, trazidos e que também reflete sobre essas questões. Então, eu gostaria que nós temos aqui, antes de começar a reflexão do livro didático, como vocês podem ver, eu trouxe essa imagem aqui. E daí, essa imagem é a imagem de um corpo humano. Então, eu estou falando aqui, principalmente, embora eu sei que tenha outros alunos de outros cursos, mas eu estou falando principalmente para alunos do curso de biologia, né? E que há outros alunos também. Aí, eu gostaria de saber se dentro dos cursos dos livros, tanto dos livros de biologia ou livros de ciências, que vocês já utilizaram dentro da educação básica, ou que vocês têm contato para preparar aula ou para pensar questões, vocês já viram um corpo humano representado igual essa imagem desse corpo humano que eu estou trazendo aqui? Se vocês puderem me responder. Ali está um corpo humano negro, né? Que onde eu consegui essa imagem? Eu consegui essa imagem em uma livraria em Camarões, em uma visita de pesquisa que eu fiz em 2016. Né? Então, aí mostra mais uma vez quais são os corpos que são humanizados e quais são os corpos que não são humanizados. Se 56% da população brasileira é negra, como é que a gente explica que os livros didáticos que mostram o corpo humano, que são os livros de ciência e de biologia, não trazem o corpo humano negro para ser visto como humano e também ser estudado? Como é que a gente explica isso em um país que tem 56% da população? Então, aí é um pouco mais dessa demonstração de como é que o racismo é estruturado, né, dentro da nossa sociedade, e como é que a pessoa branca é vista como norma. Eu, por exemplo, durante toda a minha educação básica, e mesmo ensino universitário, que eu passei e que tive livros didáticos, que a gente utilizava livros didáticos de língua inglesa, e que dentro dos livros didáticos de língua inglesa tem o corpo humano, para que a gente estude as partes do corpo, por exemplo, eu nunca tive a experiência na minha vida de ter visto uma imagem como essa. Eu tive que ir para Camarões, que 99% da população de Camarões é de origem de Camarões, para que eu pudesse ver o corpo de uma pessoa negra representada tanto em livros didáticos, quanto em uma imagem que representa o corpo humano. Então, pensando um pouco na população brasileira, né, nós somos, como eu mencionei, pretos e pardos, 56% da população, pessoas brancas, 42%, 1,1% de pessoas amarelas, que são os asiáticos, 0,4% de pessoas que são as pessoas indígenas. Os homens são 49% e as mulheres são 50,8%.
Então, aqui eu não vou me alongar muito. Eu só vou trazer essa imagem aqui, desses livros que eu analisei, só para vocês poderem, para a gente poder discutir depois, né? Então, aqui, quando eu fiz uma análise de um livro didático do ensino fundamental aprovado pelo PNLD do 6º ano, eu observei dentro desse livro, né, quantas eram as pessoas brancas representadas e quanto eram as pessoas negras representadas. E eu fiz uma análise dessa classificação, pensando em profissões e atividades intelectualizadas exercidas por essas pessoas dentro do livro didático e atividades familiares e atividades de lazer. Então, como vocês puderam perceber, imagens de pessoas brancas dentro desse livro que eu analisei eram 174 pessoas, que dava 82% dos livros, das pessoas representadas dentro desse livro didático. E imagens de pessoas e mulheres, de mulheres, homens e crianças negras, eram 38 pessoas, ou seja, 17,94%, né? Então, as pessoas negras aparecem 101 vezes mais, enquanto as pessoas negras aparecem né, fazendo atividades intelectualizadas, né, 15 vezes. Então, isso tem muito a dizer, né, porque demonstra um pouco da relação do poder simbólico do que é ser branco na sociedade, em que aparece uma pessoa branca representada fazendo várias atividades intelectualizadas e profissionais majoritariamente, né? Então, tá. Aí eu vou falar um pouco das questões de atividades familiares, né? Então, como vocês puderam perceber ali dentro das atividades familiares, aparecem várias famílias, no entanto, aparece um número de 40 famílias fazendo atividades, famílias brancas, e 14 famílias fazendo, de pessoas negras, fazendo atividades dentro do livro didático, ou seja, 74% das pessoas que aparecem no livro didático com as suas famílias são brancas e 25% são negras, né? Então, dentro desse material, né, o que foi possível perceber? Que as mulheres dentro das famílias, né, haviam famílias que tinham só mulheres, né? E dentro das famílias que tinham só mulheres, o número de mulheres negras que estavam cuidando dos seus filhos como mães sozinhas eram muito maiores do que o número de mulheres brancas cuidando dos seus filhos sozinhas. Isso demonstra um pouco da questão de estereótipo, né? De que as mulheres negras são deixadas sozinhas, ou então de que os homens abandonam as mulheres negras, né? Então, tá certo. Então, aí mostrando um pouco de atividades de lazer. Aqui, como vocês puderam ver na imagem, as atividades de lazer aparece uma quantidade de 33 pessoas pessoas brancas fazendo atividades de lazer, enquanto aparece 9% de 9 pessoas negras fazendo atividades de lazer, o que dá 78% do livro, né, fazendo atividades de lazer são brancas e 21% são pessoas negras. No entanto, quando a gente vai observar e entender um pouco de como essas imagens são representadas, a gente ainda observa e percebe a questão de estereótipos, né? Estereótipos como, por exemplo, as pessoas negras fazendo mais atividades como atletismo ou jogando futebol, né? E isso tem muito a dizer, né? Que coloca a pessoa negra num lugar de estereotipado, né? De que ela poderia somente fazer, né, essas atividades, né? Ou atletismo, ou ser jogador ou jogadora de futebol. Enquanto as atividades de lazer de maior prestígio e mais elitizadas são exercidas por pessoas brancas. E daí, isso aqui é um outro material que foi analisado, que foi de uma orientanda minha, que fez mestrado, no mestrado em estudos da linguagem. Eu não vou analisar essa tabela,
Eu só trouxe para dar um exemplo de que outras pesquisas que têm feito pesquisas similares têm encontrado resultados semelhantes àqueles que eu apresentei, né? Então, fazendo uma análise geral, as pessoas desde muito cedo aprendem na escola, através dos livros didáticos, de quem tem privilégio na sociedade. Essas experiências perpassam os corpos negros e definem as suas vidas. Perpassam também os corpos brancos, na medida que ensina as pessoas brancas que elas são a norma e não possibilita que haja questionamentos. Então, fazer letramento racial crítico, né, é propor ações. Fazer letramento racial crítico é questionar, é refletir sobre raça. Essas são ações que podemos fazer cotidianamente nas nossas aulas, questionando os livros didáticos, propor novos materiais didáticos, fazer análise de livros didáticos com os nossos alunos e solicitar que eles ou elas produzam materiais didáticos e proponham temas a serem tratados que sejam de acordo com a realidade deles ou delas, né? Refletir nos cursos de formação de professores sobre análise, desenvolvimento e avaliação de livros didáticos e a proposição de materiais didáticos também. As pessoas envolvidas passam de consumidores a produtores de materiais didáticos. Nas referências, por exemplo, utilizadas nos cursos de formação de professores e professores. Quem são as referências? Vocês prestam atenção, por exemplo, para ver quem é que os textos que estão sendo lidos como base para as disciplinas, quem são essas pessoas? Elas são pessoas que têm um perfil somente eurocêntrico ou são pessoas negras, indígenas, né, que também produzem conhecimento e epistemologias, né? Elas também são consideradas como textos a serem lidos nos cursos de formação de professores, nas disciplinas que vocês fazem dentro da universidade, né? Então, os livros lidos como parte né, que há autores e autores negros e negras e indígenas, as pessoas que fazem parte dos livros como protagonistas são negros, negras e indígenas, como a gente já discutiu, né? E daí aqui eu vou só mostrar uma imagem do livro, mesmo livro, de um livro que, quando eu fui visitar Camarões, eu trouxe alguns livros de lá e eu fiz análise para fazer uma análise contrastiva, né? Então, aqui, o que a gente tem? Camarões, a população de Camarões, ela 99% da população é uma população formada por grupos étnicos de Camarões, e menos de 1% é não africana, né? Então, vocês viram a análise que eu fiz ali anteriormente, de livros produzidos no Brasil para uma população de 56% da população que é negra, né? E aqui eu estou trazendo um exemplo de uma outra análise de um livro didático feita em Camarões para uma população que se assemelha à população do Brasil, que é majoritariamente negra, se eles têm a mesma forma de produção de material, para a população que mora em Camarões. Então, o meu argumento é esse. A população considerada se assemelha ao formato que a gente faz no Brasil, ou eles consideram a população que, de fato, reside em Camarões? Então, aqui está. Então, olha ali. Fotos e imagens de mulheres e homens e crianças brancas. 4%. Foto e imagens de mulheres e homens e crianças negras, 96%. Ou seja, esse livro didático de Camarões, que é utilizado para a população de Camarões, né, representa e espelha as pessoas, né, que moram naquele país, né? E que, quando a gente olha aquelas análises que eu mostrei, o mesmo não ocorre no Brasil, né? Então, é importante refletir acerca do papel do livro didático e o poder que o livro didático tem de privilegiar algumas identidades sociais em detrimento de outras. E, a partir daí, o livro didático também empodera ainda mais as identidades sociais que já são privilegiadas, né? E, nesse caso, né, as identidades sociais de raça branca, né?
Então, eu agradeço, né, mais uma vez pelo convite, e agora será um prazer dialogar com vocês. Então, deixa eu tirar isso aqui, para que a gente possa conversar.